Salve! Aqui é o Leonardo do Flamengo Raiz, cara, trazendo esse corte para vocês, já dando os créditos a eles, ao Sport Market e Flamenguista do Norte. Quem gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar o link na descrição. Cara, o Flamengo em 2025 vai ser o primeiro clube a alcançar a casa dos 2 bilhões de reais e zerar sua dívida. Só para vocês terem ciência, o Palmeiras, ele alcançou também aí próximo ou já está na casa de 1 bilhão, né, de reais. Sendo que o Palmeiras tem um endividamento de 800 milhões. E o Flamengo, ele vai atingir 2 bilhões com um endividamento zero. Então, assim, para você que gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final. O vídeo tá muito bom. Já aproveitando, o não já é meu. Se você me der o sim, tamo fechado. Ajuda no crescimento do canal, cara. Não paga nada, é de graça. É só você tocar aqui no botão. Ó, se inscreve no canal, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo assim que a gente postar. Deixa o like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai distribuir esse vídeo para muito mais rubro-negros para ver essa informação que tá braba demais. Valeu, galera. Se puder hypar o vídeo, ajuda mais ainda. Agora, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Esse ano, o Flamengo já ganhou títulos importantes dentro de campo, Campeonato Carioca, a Supercopa, e está se projetando muito bem para a parte que mais importa da temporada, classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, líder do Brasileirão. Mas eu devo te dizer que no campo das receitas o Flamengo vai ainda melhor, campo das receitas e redução dos gastos, redução da dívida. O Flamengo, que caminha para alcançar um faturamento de 2 bilhões ainda esse ano, em 2025, caminha também para reduzir a sua dívida, ou melhor, até eliminar a sua dívida também em 2025. Enquanto os outros clubes aumentam seu endividamento baseado nos balanços reportados e eles encontram, ou melhor, visualizam na SAF a melhor maneira de resolver seus problemas, o Flamengo vai no caminho totalmente contrário. No último balanço que eu já trouxe para vocês, que o Flamengo teve uma redução dos seus gastos operacionais e crescimento das receitas, e também, conforme os números prévios que estão sendo reportados nesse momento, em relação ao crescimento de receitas e redução de gastos, o Flamengo caminha para a redução desse endividamento operacional líquido. Na verdade, já reduziu. Ele caminha mesmo para eliminar esse endividamento operacional líquido ainda em 2025. Então, para que a gente discuta melhor sobre isso, eu vou te explicar o conceito do endividamento operacional líquido. E é muito simples, tá? Basicamente é pegar todos os seus compromissos que você tem ali e também tudo que você tem em caixa, mais compromissos a receber, né? Você tem os compromissos a pagar e você tem os compromissos a receber, mais o que você tem em caixa. E aí, o resultado dessa equação é o seu endividamento operacional líquido. Para você ter uma ideia, esse endividamento operacional líquido, no início de 2024, que era o resultado ainda refletido de 2023, essa conta era de 48 milhões de reais. Ou seja, se você pegasse tudo que o Flamengo tinha de compromisso a pagar e tudo que ele tinha em caixa e mais compromisso a receber, ainda tinha que pagar 48 milhões de reais. Ou seja, o endividamento operacional líquido no início de 2024, que refletia o resultado em 2023, era de 48 milhões de reais. Para um clube que em 2013, com uma receita de 200 milhões de reais, devia 800 milhões de reais. Agora, ou melhor, no início de 2024, com uma receita de 1,4 bi, dever 48 milhões, ou seja, é uma dívida inferior a uma dívida em torno de 1% do seu faturamento, 1%. Ou seja, é realmente um número muito assustador, muito positivo, né? Mas o ponto é que em 2025, se em 2024 essa dívida era de 48 milhões, que representava algo em torno de 1% do faturamento do Flamengo, em 2025
refletido o resultado de 2024, esse número foi de 335 milhões, né? Já aumentou significativamente. Você saiu de 48 milhões para 335 milhões, o endividamento operacional líquido. E isso muito em fruto de duas ações do Flamengo no mercado. No segundo semestre, especificamente ali setembro, outubro, as contratações que o Flamengo fez, né, Alcaraz, entre outros, o Plata, né, e também a compra do terreno do estádio. Fez com que esse endividamento saltasse para 335 milhões no início de 2025, refletindo os resultados de 2024, pegando tudo que tinha para receber e tudo que tinha para pagar, mais o que tinha em caixa. Agora, quando sai o primeiro resultado do primeiro trimestre de 2025, esse número que era de 335, ele já cai para 279. Ou seja, no primeiro trimestre, houve uma redução de 56 milhões no endividamento operacional líquido. E se nós pegarmos, por exemplo, o que isso representa do orçamento planejado para 2025, estamos falando que o endividamento operacional líquido do Flamengo gira em torno de 5% da sua receita, tá bom? Você pegar aí 279 para 1 bilhão e 500, vai dar mais ou menos isso, aproximadamente 5% da sua receita, né? Agora, Diogo, mas você falou que ainda tem 279 milhões, já que o Flamengo reduziu 56 milhões. Como é que ele vai chegar a esse endividamento zero ao final de 2025? Bom, se nós projetarmos uma redução de 56 milhões ou até 60 milhões por trimestre, né, que foi o balanço parcial que nós tivemos, até o final de 2025, como ainda temos 3 trimestres, estaremos falando de uma redução de mais de 180 milhões e ainda assim o Flamengo teria aí 79 milhões. O Flamengo ainda teria uma dívida de 100 milhões para finalizar esse endividamento. Não é zero, como a gente está falando aqui, que é o planejamento até 2025. Então, como é que fecha essa conta? E aí é muito simples, gente. A questão é que esse primeiro trimestre, onde o Flamengo reduziu em 56 milhões o seu endividamento, ele representa o trimestre de menor arrecadação do ano. Todos os anos, culturalmente, historicamente, no futebol brasileiro, o primeiro trimestre é o trimestre onde tem a menor arrecadação dos clubes de futebol. Então isso significa dizer que o segundo trimestre, a redução, uma vez que o Flamengo está reduzindo seus gastos operacionais, a redução desse endividamento vai ser muito superior aos 56 milhões já reduzidos. E o terceiro e quarto trimestre normalmente são os trimestres que mais geram receitas, porque você tem aí a questão das receitas de TV, patrocínio que cai também no segundo semestre. Então você vai ter um acúmulo de receitas. Ou seja, se a redução no primeiro trimestre foi de 56 milhões e é justamente o primeiro trimestre onde você gera um número bem menor de receitas, historicamente falando, o segundo já vai ser bem melhor, o terceiro e quarto ainda melhor. Obviamente que você não vai fazer uma conta de 56, 60, 60, 60. A conta vai ser exponencial. E o Flamengo vai ficar muito próximo, se não zerar, esse endividamento operacional líquido ainda em 2025. Gente, nós estamos falando de um clube que pode chegar a um faturamento de 2 bi com dívida praticamente zerada. Agora, a que se deve essa redução do endividamento? Isso é muito importante destacar, porque isso vai muito em linha com o que foi abordado pela própria diretoria na sua pré-campanha ou campanha para a presidência. Lembre que ele falou em aumentar em 50% o faturamento do clube e aumentar a margem que estava em 20% para 30%. No primeiro trimestre, essa margem chegou em torno de 27%. Já perto dos 30% comprometidos, certo? Ou seja, se o Flamengo alcançar esse número de melhorar sua margem de 20 para 30 e reduzir, ou melhorar sua margem de 20 para 30 e aumentar seu faturamento de 50%, essa conta mais do que fecha. O Flamengo ultrapassa a casa dos 2 bi em receitas e o Flamengo chega ao endividamento zero, né? Endividamento operacional líquido. É esse conceito contábil que nós estamos tratando aqui.
E a que se deve esse aumento de receitas, essa redução de gastos? Simples, o aumento de receitas, a gente tem visto aí as inversões da diretoria do Flamengo em concentrar estratégias de negócio para as receitas recorrentes, através do plano sócio-torcedor, através da capitalização da Flamengo TV como um grande expoente de mídia digital, atraindo cada vez mais anunciantes e cada vez mais negócios atrelados ao ambiente digital. O sócio-torcedor funcionando como uma grande rede de relacionamento, o famoso Big Data, ou seja, uma engrenagem financeira focada nas receitas recorrentes, que são aquelas receitas previsíveis e regulares e que você utiliza justamente da força da torcida. Agora, eu quero chamar a tua atenção, porque o Flamengo ele pode ser o único clube na América Latina que vai chegar ao final do ano com um faturamento superior ou igual ao 2 bi e, obviamente, também com um endividamento zero ou perto do zero. Porque a gente fala muito de clubes que chegam na casa de 1 bilhão, chegam na casa de 1,5 bilhão, ou 1,5 bilhão ninguém chegou, né? Mas chegaram aí na casa de 1 bilhão, Palmeiras e o Corinthians, próximo disso, não chegou a 1 bilhão, né? Próximo disso. Mas olha o endividamento dos clubes. Se você for observar, o Palmeiras deve aí algo em torno de 800 milhões, somando todos os seus compromissos a pagar. O Corinthians, então, nem se fala, deve mais do que o dobro do que arrecada. O Flamengo, hoje, deve algo em torno de 5% do que arrecada e vai chegar ao final do ano devendo 0% em relação ao que arrecada. E mais do que isso, chegando à casa de 12 bilhões. Agora vamos falar do Flamengo. Flamengo que teve aqui no nosso levantamento a maior receita, né? 1 bilhão e 300 milhões de reais. E o maior déficit também, né? 734... Ah, não. Esse é o 734 mil. Ah, não. Então é um menor. milhão, 1 milhãozinho. É 1 milhãozinho, né? Porque ficou Exato. 734 mil. Não, é mil. Vamos lá falar de Flamengo? Vamos lá. Assim, pessoal, basicamente, quando eu penso em Flamengo, a primeira coisa que a gente vê é um clube que teve um resultado, como a gente brinca aqui, flat, né? 24, 23, 25 provavelmente. São anos que o Flamengo basicamente tem feito o dever de casa, né? Uma receita recorrente acima do bilhão, né? Portanto, um clube que não depende da venda de jogadores, isso é muito positivo. Um clube que, para um orçamento, para um universo, né, de 1,337 bi de reais, você ter um déficit de 1 milhão de reais é nada, né? Um investimento em futebol na casa de 930 milhões de reais. Assim, eu te diria que o Flamengo hoje, ele tá fazendo tudo dentro dos conformes, né? Só muito legal você ter falado isso mesmo, né, Chata? Porque praticamente 1,2 bilhão de receita recorrente, né? Então, Perfeito. no levantamento que a gente fez de receita recorrente, absurdamente o maior do Brasil. 94% da receita é recorrente. Exato. É algo que mostra que o clube vem fazendo um dever de casa, porque a gente tem que pensar nessas receitas como parte publicitária, comercial, match day, plano de sócio-torcedor, venda de produtos, todo o que a gente chama de ecossistema, né? Que traz aí, quando a gente falou aqui de São Paulo, de Corinthians, é o que a gente projeta que esses clubes podem arrecadar, né? Então, quando a gente olha para um clube como o Flamengo, você pensa nisso. São clubes que se consolidam muito competitivos, né? Acho que isso é o legal pro futebol brasileiro, na minha opinião, né? Fazendo uma reflexão mais ampla agora, se pegar Flamengo e Palmeiras, porque os dois estão competindo um com o outro, né? Estão olhando pro outro lado e falando, cara, eu tenho que me manter em pé de igualdade com esse cara. E eles conseguirem fazer isso dentro de um ambiente controlado, com dívida controlada, com gestão qualificada. Você pode questionar, sempre vai ter espaço para questionar, né? Putz, mas no fim do dia você fazer isso dentro de uma gestão controlada, com dívida controlada, mantendo competitividade, que aí eu concordo pra caramba com o Abel. Você não vai ganhar sempre, mas você tem que ser muito competitivo sempre. Que é o que o torcedor quer ver no fim do dia. Se todos os clubes olharem para Palmeiras e Flamengo, como eu dei o exemplo do São Paulo aqui, e de outros clubes, né? O Fortaleza já faz um trabalho incrível há muito tempo e fala, putz, eu tenho que chegar nesse patamar. Então eu espero que todo mundo olhe pro que Palmeiras e Flamengo façam e fale assim, pô, deixa eu entender o que eu preciso aprender com eles para replicar e para ser melhor cada vez mais. Né?